Só para a gente entender o que essa palavra está dizendo, né? Se você ler o capítulo todo, 17 de Ezequiel, você vai ver que está falando sobre a parábola das duas águias. Aleluia. Ezequiel contou uma parábola que ele é uma forma de ensinar, né, para o povo o que estava acontecendo. Aleluia, na verdade, o que já estava acontecendo. Que ele via duas águias, uma de farta plumagem, aleluia, que levava o mais alto ramo de um cedro, né, para uma terra de mercadorias, que significava Nabucodonosor, que iria levar o rei, né, de Israel em cativeiro, aleluia, né? E depois aparece também na parábola uma outra águia, aleluia. Essa outra águia, né, ela vem nessa parábola, e o rei que estava atualmente em Israel fez uma aliança com essa outra águia para guerrear com a outra águia. Aleluia, se é que vocês estão entendendo. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Aí o que vai acontecer? Quando chega no verso 12, ele faz a explicação dessa parábola. Ele diz que essa águia era Nabucodonosor, que veio contra Israel, levou o rei Joaquim em cativeiro, e ele botou um rei como se fosse fantoche, chamado Zedequias. Falou: rei, você vai reinar aqui, né, e você me dá conta de tudo que vai acontecer. Ou seja, aquele rei que ficou em Israel tinha que dar conta para Nabucodonosor pagar os impostos, e a cidade ficou muito pobre, e Nabucodonosor fez isso. Só que em determinado momento da história, Zedequias ele fez uma aliança com o Egito, que é a outra águia, para vir contra, né, Nabucodonosor. Só que ele não prevaleceu, né, Nabucodonosor venceu ele de novo, ainda pegou Zedequias, arrancou os olhos, matou os filhos dele, aleluia, né? E no final dessa passagem, lá no verso 22, antes de chegar no verso 24 que nós lemos, Deus vai dar uma esperança. Deus vai dizer que ele também ia pegar do topo do mais alto cedro e dos seus renovos, né? Ele ia pegar um renovo tenro, ia colocar no lugar, ia fazer crescer uma grande árvore, e as árvores iam se aninhar debaixo, né, dessa grande árvore que ia crescer, aleluia, né? E essa passagem aqui se cumpre em Cristo, né? Porque ele ia pegar da família de Davi um tenro, né, uma mudazinha bem pequenininha, que é Jesus, e esse Jesus ia florescer de tal forma que as aves iam se alinhar, aleluia, debaixo do seu reino. Esse é o reino de Jesus que viria. Esse reino já veio. Quem pode dizer aleluia? Aleluia, glória a Deus. Aí ele completa dizendo o seguinte: assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, né, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Aleluia. Jesus, essa palavra se cumpre em Jesus, mas esse texto que nós vamos pegar só como base. Para quê? Para falar a mensagem que Deus colocou no meu coração. Porque Nabucodonosor levou o povo em cativeiro, aleluia, e Jesus nos livrou do cativeiro, aleluia. Nabucodonosor quebrou o templo, e o Senhor restaurou o templo do Espírito Santo que somos nós, aleluia. Nabucodonosor levou os vasos, aleluia, e Jesus traz os vasos de volta. Quem é vaso aí, diga aleluia. O Senhor é que traz os vasos de volta, aleluia. Nabucodonosor, aleluia, ele escraviza o povo, e Jesus liberta, aleluia, né? Nabucodonosor matou, aleluia, cegou. Mas Jesus, ele veio para a vida, veio com abundância, e veio nos abrir nossos olhos, aleluia, né? Jesus, uma das coisas que Jesus veio fazer, irmão, a Bíblia diz que ele veio abrir os olhos do cego, aleluia. Você vai ver Jesus curando os cegos, aleluia. Duas coisas que Jesus gostava de estragar, aleluia: funeral, porque onde Jesus chegava podia ter um enterro, podia ter um enterro que for, aleluia. Jesus acabava com o funeral, acabava, né, com tudo, aleluia. Aonde Jesus estava não morreu ninguém, até na crucificação só morreu os dois malfeitores depois que Jesus morreu, aleluia. E o cego, onde tinha um cego, Jesus curava, aleluia. Como aconteceu com Bartimeu, ele era cego, tinha os olhos fechados, mas quando Jesus foi passando, o que foi a primeira coisa que falaram? É Jesus de Nazaré que vem aqui. O que ele fez? Começou lá a clamar, gritar, aleluia. Porque os olhos dele estavam fechados, mas a boca estava aberta, aleluia. Tem crente que está ao contrário, aleluia, que está com o olho aberto, mas a boca dele está fechada, ele não consegue dar uma glória para a igreja, aleluia. Então abre sua boca e dá uma glória para Deus nesta noite, aleluia. E tem um crente, aleluia, né, que ele está assim, mas Jesus veio para abrir os nossos olhos. Resumindo, irmão, trazendo agora para os nossos dias, qual é a revelação dessa palavra que Deus trouxe? Vou entrar aqui logo na mensagem. Que Deus, irmão, nesses tempos, Ele quer levantar a árvore pequena, aleluia, quer abater a árvore alta, Ele vai fazer secar a árvore verde, e vai fazer ficar verde a árvore seca. O que significa isso tudo? Aleluia. Que Jesus, irmão,
vai fazer nesses últimos tempos no seu reino, porque isso aqui se aplica no seu reino. Ele vai pegar crente pequeno para sentar com os príncipes. Aleluia. Glória a Deus. Vai pegar grandes que está. Por que ele vai bater os grandes? Porque tem grande lugar que não devia estar. Aleluia. E tem pequeno que está lá embaixo que não devia estar lá embaixo. Aleluia. E tem árvores secas que ele vai fazer ficar verde. E tem grandes árvores que ele vai abater e ficar seca. Aleluia. Aí meditando nessa palavra, irmão, aleluia, aí você fala assim, então Deus nos vê como árvore? Em algumas situações nos vê como árvore. O que João Batista falou? Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Aleluia. Jesus vai dizer, eu sou também uma árvore, uma videira, um pé de uva, né? Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Toda vara em mim que dá fruto, limpa para que dê mais fruto. E toda vara que não está em mim, corta e lança-se no fogo. Aleluia. Se alguém estiver em mim, minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiser e vos será feito. Aleluia. Glória a Deus. Nisso meu Pai é glorificado, que vós deis muito fruto. Aleluia. Mas sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Isso que Jesus vai falar a respeito da videira. Aleluia. Sobre a árvore ainda, irmão, aleluia, você vai ver que Jesus uma vez chegou próximo do lugar e ele teve fome. E ele viu de longe uma árvore de quê? De figo, uma figueira. E ele falou assim, tenho fome, vou comer um figo. Quando chegou lá, a figueira estava só com folha. Aleluia. E ele falou assim, nunca mais coma alguém fruta de ti. E a figueira secou. Aleluia. Ou seja, nós somos uma árvore, uma figueira, e Jesus quer achar fruto. Aleluia. Aquela figueira só tinha folha, só tinha aparência. Aleluia. Mas para Jesus a sua aparência não quer dizer absolutamente nada. Aleluia. Eu não confio no ser humano, pode ser bonito, branco, preto, azul, amarelo, verde, aleluia, baixo, alto. A Bíblia diz que nem nos anjos Deus confia, até nos seus anjos ele acha loucura. Você já leu isso na Bíblia? Mas está na Bíblia. Aleluia. Deus não confia no homem, irmão. O que é o homem, irmão? O homem é um pedaço de barro, como já foi falado esta noite. Aleluia. Por que Deus julgou Adão tão duramente? Porque Adão pecou contra Deus, irmão. E Deus disse, se tu comer dessa árvore, olha a árvore de novo, se tu comer dessa árvore, certamente morrerá. E ele foi lá e comeu. E Deus, por causa disso, o mundo está do jeito que está, irmão. Pecado, morte, assassinato, tudo que imaginar de ruim foi por causa de Adão. Aleluia. Mas por que Deus julgou tão duramente? Porque Deus tinha acabado de pegar um pouco de lama do chão, fez um boneco, e o boneco foi lá e falou para Deus, Deus, não vou te obedecer, vou fazer o que eu bem quero. Aleluia. E por isso ele pagou o preço. E quem é o homem para dizer para Deus o que fazes? Aleluia. Então a árvore, irmão, aleluia, que só tem folha, Jesus fez secar. Aleluia. Então Jesus quer que você tenha fruto. Aleluia. Fruto do Espírito Santo. Vai lá e leia Gálatas capítulo 5. Vocês sabem que eu sempre gosto de pregar. Quem está na igreja e vem sempre no culto, no Novo Testamento, onde fala sobre a obra de Jesus na cruz. Mas no mesmo livro que vai falar sobre a obra de Jesus na cruz, Gálatas 5 vai falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Aleluia. Porque a obra é algo que você faz. Fruto do Espírito é algo que nasce. Aleluia. Se você tem o Espírito, logo você vai ter o fruto do Espírito, que é a fé, que é a mansidão, que é o domínio próprio, que é a fidelidade, que é a benignidade, que é a mansidão. Aleluia. A Bíblia diz conta essas coisas numa lei. Aleluia. Mas a obra da carne é concupiscência, mentira, falsidade. Aleluia. Contendas, emulações, porfias, heresias. Porfia é insistência em algo errado. Emulações são competições. Aleluia. Tudo aquilo, irmão, que é a carne onde o diabo atua, irmão. Aleluia. Porque ele não tem corpo, ele vai querer entrar no corpo para fazer aquilo que é errado neste mundo. Aleluia. E aí o que vai acontecer, irmão? O Senhor quer chegar até nós e achar fruto. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque vocês sabem, irmão, que a fé também é fruto do Espírito Santo. Aleluia. Irmão, você tem que ter fé, tem que crer. Então, olhando para essa palavra aqui, irmão, Deus quer pegar pequenos e botar lá em cima. Aleluia. E botar quem está lá em cima lá para baixo. Vou falar sobre Ana.
Ana estava lá embaixo, Deus colocou ela lá em cima. Aleluia. E pegou Penina, e Penina saiu da história. Não existe a passagem falando sobre Penina, mas tem a passagem falando sobre Ana, falando sobre Samuel, que foi filho de Ana. Aleluia. Os filhos são flecha, o pai são arco. Aleluia. A obra do teu filho, que você começou, teu filho vai continuar. O filho é a continuação dos pais. A continuação, Samuel está ali para provar a obra de Ana. Samuel só existe por causa de Ana. Porque se Ana não clamasse, se não insistisse, se não chorasse, não existia Samuel, que foi rei, sacerdote e profeta. Aleluia. Ungiu Davi, o primeiro Samuel, o segundo Samuel, falou para vocês terem noção sobre a obra de Samuel, irmão. Uma vez os filisteus, quantas guerras você já viu na Bíblia? Os reis, né, juntavam o exército, né, saíam com espada. Quando os filisteus vieram contra Israel uma vez, Samuel clamou, e sabe o que aconteceu? Deus fez chover pedra sobre os inimigos. Só pedregulho grande matou os inimigos, aleluia. Era um homem de oração, irmão, era um homem de intercessão. Samuel é um homem de oração, aleluia. Foi ele que falou esse versículo famoso, que diz assim: até aqui nos ajudou o Senhor, aleluia. Samuel resolvia tudo na oração, aleluia. Então Deus quer pegar pequenos e fazer coisas grandes. Glória a Deus. Pensa numa porta grande. Ninguém abre a porta grande com a chave do tamanho dessa caixa. Você abre uma porta com uma pequena chave, aleluia. Pequenas coisas farão grandes coisas, aleluia. Aí eu lembrei de Naamã, né? Naamã está lá em 2 Reis, capítulo 5, aleluia. A Bíblia diz que Naamã era um varão valoroso, porém era leproso. Porque ele era um varão valoroso diante do rei dele, né? Porque através dele Deus tinha dado grande vitória para o povo da Síria. E a Bíblia diz que ele veio para uma guerra em Israel e ele levou cativo uma menina. E aquela menina foi para a casa de Naamã. E na casa de Naamã, a filha, essa menina falou com a esposa de Naamã: tomara a Deus que o meu senhor Naamã estivesse em Israel e lá o profeta restauraria a sua lepra. E ele, sabendo disso, ele se levantou, foi até o rei, falou: rei, me dá uma carta que eu vou lá em Israel. E mandou uma carta para o outro rei de Israel. O rei de Israel rasgou a roupa e falou assim: eu sou porventura Deus para curar alguém? E Eliseu falou assim: deixa vir até mim e saberás que é profeta em Israel, aleluia. E ele foi, chegando lá, o profeta nem atendeu e falou para ele: desce 7 vezes no Jordão e tua lepra ficará curada, aleluia. E ele falou: vou embora porque o profeta não veio colocar a mão em mim, aleluia. Alguém disse: será que se o profeta falasse não iria se cumprir? Tenta. E ele pulou 1 vez, 2 vezes, 7 vezes, e a pele dele saiu como de um menino. E ele quis pagar o profeta, e o profeta falou: não quero teu dinheiro. E ele foi embora. Daí Geazi viu que não ganhou nada, correu atrás da carruagem, aleluia, e foi ao encontro, pegou o dinheiro e voltou leproso. E o que significa isso com essa palavra? Aleluia. Que aquela menina era pequena, foi para a casa do homem grande, aleluia. O homem grande, mas era leproso, aleluia. Não podia resolver o seu problema, quem resolveu foi o pequenininho, aleluia. Glória a Deus. No tempo de Daniel, Nabucodonosor, a grande árvore, inclusive fala sobre isso no capítulo 4, mas quem resolveu foi o pequenininho que era Daniel, aleluia. No tempo de Faraó, aleluia, veio a seca no mundo todo, mas quem resolveu o problema foi José, aleluia. E no tempo de Naamã parecia bom por fora, né? Mas por dentro era leproso. Era um varão valoroso diante do Senhor, ou seja, diante dos homens, mas diante do Senhor, que é Deus, Deus tinha dado vitória, ou seja, mesmo com lepra ele foi usado. Daí a menina que estava ali, ela foi levada em cativeiro por Naamã, aleluia. Mas imagina Naamã indo para guerrear naquele lugar e levando uma escrava, aleluia. Mal ele sabia que ele estava levando a cura para casa, aleluia. Porque vai ser através daquela criança que ela vai trazer a boa notícia, né? Que lá em Israel tinha um profeta que podia curar, aleluia. Então, se ele fez algo, ele não sabia o que estava fazendo. Se ele pensou em ter uma empregada, aleluia, ele estava levando uma bênção, ou seja, uma criança que vai ser o instrumento de Deus, aleluia, para um grande general, aleluia, né, irmãos? Que não podia fazer nada. Vai ter pessoas no nosso caminho que são grandes, que não poderão fazer nada, e Deus vai usar o grande, não vai usar o pequeno, aleluia. Glória a Deus.
E ela vai falar aquilo para o profeta para a mulher de Naamã. E a mulher de Naamã vai falar com ele. Aleluia. E a mulher de Naamã, irmão, há pouco fala sobre ela, mas ela estava casada com um leproso, né? Aleluia. Ou seja, a varoa estava ali suportando, né, aquele homem que lepra fede, cai um pedaço, é contagioso, mas estava ali, né, tinha amor no coração. Aleluia. Se fosse no dia de hoje, né, irmão, porque serve para os dois. A varoa está com lepra, vou arrumar uma novinha, é ou não é? O varão está com lepra, a mulher, vou arrumar um novinho. Aleluia. Por isso que Tiago vai falar adúlteros e adúlteras. Olha o que Tiago vai falar. Se vocês são adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade deste mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que se faz amigo do mundo é inimigo de Deus. Aleluia. Para nós sermos amigos de Deus, temos que ser inimigo do mundo. O mundo vai em uma direção, nós vamos na direção contrária. Aleluia. Nós estamos remando contra a maré do mundo. Aleluia. Não é porque o mundo faz que nós fazemos, irmão. Aleluia. E o que vai acontecer, irmãos? Aleluia. Vai lá na mão para ser curado. Vem ser curado. E Eliseu nem vai sair para atender, porque no tempo de Eliseu, quem tocasse com leproso era considerado leproso também. Então Eliseu nem vai lá. Já Jesus foi ao contrário. Jesus trocou o leproso, em vez de a cura, em vez de a lepra passar para Jesus, aleluia, a graça que passou para o leproso foi curado. Aleluia. Mas Naamã, ele vai ser mandado ele pular 7 vezes no Rio Jordão. Aleluia. E ele mergulhou. Aleluia. A primeira vez. Aleluia. Porque eu nunca vi ninguém mergulhar por cima da água. Alguém já viu isso? Mergulhar e ficar em cima da água, só se a água estiver dura, for gelo. Mas qual a primeira coisa que acontece quando você mergulha? Afunda, você desaparece. Quem olha fala assim, ó, se bater uma foto no momento exato, vai aparecer só o mar, você vai sumir. Aleluia. No primeiro mergulho, desapareceu o general, o grande. Aleluia. O que significa isso? Para brotar a cura, para nós termos vitória. Simplesmente vai acontecer o processo de cura, de vitória, de restauração na toda a área da sua vida, quando você desaparecer, você sumir. Porque tem pessoa que está cheio do eu faço, eu aconteço, eu resolvo, aleluia, então está cheio do eu. Então quando o teu eu sumir, aleluia, é o começo da tua vitória. E Naamã teve que sumir 7 vezes. Sumiu a primeira, sumiu a segunda, sumiu a terceira, sumiu a quarta, sumiu a quinta, sumiu a sexta e sumiu a 7ª. Quando ele sumiu 7 vezes, quando ele desceu 7 vezes, ele voltou limpo e restaurado. Quem pode dizer aleluia? Aleluia, irmão. Nós devemos tirar o nosso eu, o nosso egocentrismo, o nosso egoísmo, aleluia. É verdade, Jesus. Uma das últimas palavras de João Batista quando Jesus aparece. João Batista era o maior pregador, Jesus vai dizer que ele era o maior profeta que já teve. E quando Jesus aparece, as pessoas começam a seguir Jesus. Os discípulos de João Batista começam a largar ele, pá. E João Batista se vê sozinho. E falaram assim, João Batista, todo mundo te deixando seguir esse tal de Jesus aí. E João Batista falou assim, convém que ele cresça e que eu diminua. Aleluia. Ele tem que aparecer. Eu não. Aleluia. Quando eu apareço, Jesus desaparece. Quando eu desapareço, Jesus aparece. Aleluia. Quanto mais eu escondido estou, mais Jesus está na minha vida. Aleluia. Quanto mais eu tento fazer, menos Jesus faz. Quanto mais eu estendo na minha mão, Jesus tira dele. Quanto mais eu descanso, Jesus trabalha. Quanto mais eu trabalho, achando que estou fazendo, Jesus está parado. Aleluia. Quer ver Deus trabalhar? Experimenta dobrar o joelho, irmão, buscar a face do Senhor. Eu nunca vi um justo desamparado em sua descendência mendigar o pão. Aleluia. O que vai acontecer, irmão? Naamã, que era aquela árvore grande, foi tratada. Aleluia. Nada como o tratamento de Deus. Aleluia. O tratamento de Deus é tremendo. A Bíblia chega a dizer quão terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Aleluia. Então não brinque com Deus. Dá para você ser profeta nesta noite e falar para alguém, não brinca com Deus. Aleluia. Não brinca com Deus. Aleluia. Tenha temor de Deus. Eu prefiro ser uma árvore pequena. Sabe por quê? Porque quanto maior é o tamanho, maior a queda. Aleluia. Uma árvore pequena, você já está lá embaixo. Não tem mais para onde você cair. Aleluia. Só tem para onde Deus te exaltar. E Jesus falou sobre isso, que o humilhado será exaltado, e o exaltado será humilhado. O seu reino é assim,
O grande será pequeno, e o pequeno será grande. Aleluia. O exaltado é humilhado, o humilhado é exaltado. Aleluia. O rico, aleluia, ele é pobre. Está lá na casa de Laodiceia. Ele diz: eu sou rico. E Deus falou: não, você é pobre, você é evoluído e desgraçado. Na carta de Esmirna, Jesus vai falar: conheça as tuas obras, tribulação e pobreza, mas tu é rico. Então existia a igreja pobre, mas era rica diante de Deus. Existia a igreja rica, mas era pobre diante de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você vai ver a diferença. Já saí de Naamã, já volto para Naamã, vou lá para Davi. Vai ver a diferença, né, entre Davi e Saul. Aleluia. Davi, ele não foi atrás de ser ungido. O profeta que foi até ele para ungir. Aleluia. Já Saul teve que ir no profeta para ser ungido. Aleluia. E Davi nunca foi atrás do reino, ele amava Deus e Deus deu o reino para ele. Já Saul amava o reino, perdeu Deus. Então a primeira coisa que você tem que fazer é amar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E todas essas coisas serão acrescentadas. Aleluia. Aí Naamã fica curado, falou: eu vou te pagar. Aleluia. E Eliseu falou assim: para que eu quero teu dinheiro? Isso aqui é de graça, é Deus que está fazendo. Nós não vendemos milagre. Que o milagre é grátis. Aleluia. Tudo pela graça. E ele vai embora, tá bom. E Geazi falou assim: vou lá, vou pegar esse dinheiro para mim. E foi pegar o dinheiro. Voltou com a lepra. Aleluia. Foi lá, pegou o dinheiro, falou assim: Naamã, esse dinheiro aí que vai dar, essas mudas, vai dar muitas coisas, presente e tudo mais, dá para mim, porque o profeta falou que quer. Ele falou: mentira. Pegou para ele, escondeu e chegou lá para o profeta. Oi, profeta. E eles iam: para onde você estava? Estava. Aí o profeta: porventura, tu não sabe que eu sou profeta? Meu espírito foi contigo, ouvi tudo que você fez. Por quanto tu fizeste a lepra de Naamã, vai pegar em você. Aleluia. O que isso ensina, irmão? Aleluia. Que enquanto Elias, aleluia, a carruagem foi buscar Elias, Geazi foi buscar a carruagem e voltou com a lepra. Aleluia. Não adianta você ir atrás do dinheiro, que você pode voltar é com a lepra do pecado. O que é teu, Deus vai enviar para você. Aleluia. Quem é de Deus, irmão, aleluia, Deus usa tudo e todos para abençoá-lo. Então, irmãos, voltando aqui para a palavra, se você for continuar nesta palavra, irmão, aleluia, teve até uma parábola, irmão, das árvores. Não sei se você conhece essa passagem. Está lá em Juízes capítulo 9, eu acho, que vai falar sobre Gideão. Gideão, ele, vocês conhecem que ele deu o livramento para Israel contra os medianitas, e após ele morrer ele tinha 70 filhos. Claro, tinha outras esposas, né? Tinha 70 filhos, e desses 70 filhos, um desses filhos, chamado Abimeleque, ele vai falar assim para uma cidade: não convém que esses filhos todos de Gideão reinem, vamos matar. E aquela cidade aceita matar os filhos de Gideão, e matam todos os filhos, só um que era o menor se escondeu, que chamava-se Jotão. E Jotão contou essa parábola. Ele disse: eis que vieram as árvores para pedir um rei, para que as outras árvores fossem reis sobre elas. E vieram as árvores até a oliveira, e disse: oliveira, reina sobre nós. A oliveira disse: não vou deixar meu azeite para reinar sobre vocês, procura outro. Então as árvores foram até a figueira, ele falou: figueira, reina sobre nós. A figueira: não vou deixar minha doçura e reinar sobre vocês, procura outra árvore. E as árvores foram até a videira, ele falou: videira, reina sobre nós. A videira disse: não vou deixar meu vinho que alegra a Deus e os homens reinar sobre vós, procura outro. E as árvores foram até o espinheiro, e falaram: espinheiro, reina sobre nós. O espinheiro falou: tudo bem, fica debaixo da minha sombra, mas se vocês saírem debaixo da minha sombra, fogo sairá de mim e consumirá vocês todos. Aleluia. Aí Jotão explica essa parábola. Ele diz que essa árvore, o espinheiro, era Abimeleque. Por quê? Porque Abimeleque, se você depois ler o texto todo, ler na sua casa, Juízes 9 e 10, vai falar que Abimeleque, depois o povo se revolta contra ele, e Abimeleque mata o povo queimado na cidade. Aleluia. Mas o que isso ensina? Que era para ter um rei bom lá. As árvores foram até, né, a videira, foram até a oliveira, foram até, né, a figueira, mas todos foram omissos. Aleluia. Quando você se omite de fazer a obra do Senhor, sempre tem um espinheiro para entrar. Aleluia. Se você não fizer, aleluia, Satanás vai fazer. Como assim? Se você não der lugar para o Espírito Santo, você vai dar lugar para o diabo. Aí você fala: como isso é possível? Vou te falar na palavra. Pedro está diante dos seus apóstolos, Jesus está diante dos seus apóstolos, e falar para ele assim:
quem vocês dizem que é o Filho do Homem? Ou seja, Jesus está perguntando, o que estão falando por aí de mim? Estão falando que eu sou quem? Aí um disse assim, estão falando que tu é Jeremias. Aí outro disse, estão falando que tu é um dos profetas que ressuscitou. Aí outro disse, estão falando que tu é João Batista que ressuscitou os mortos. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim, e tu, Pedro, o que tu dizes? Quem eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus fala para Pedro, bem-aventurado é tu, Simão, filho de Jonas, porque quem te revelou isso foi o Espírito Santo. Aí fala aquela frase, agora também te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra ficará a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra isso. Mas convém que eu vá até Jerusalém, seja morto e ao terceiro dia ressuscite. Na mesma hora ele fala assim, não, Senhor, tu não morrerá, de maneira nenhuma, eu não vou deixar isso acontecer, tem misericórdia de ti. E Jesus lá para Pedro fala assim, para trás de mim, Satanás, que tu não entende as coisas de Deus. Foi usado por Deus, na mesma hora foi usado por Satanás. Aleluia. Tem gente assim hoje. Aleluia. O céu é uma bênção. Tem que profetizar, aleluia. Mas tem hora que tu dá lugar para o diabo. Tem ou não tem? Quem pode dizer aleluia? Aleluia. Fala para quem está perto de você. Dá glória, senão vão pensar que é contigo. Aleluia. Dá glória, senão vão pensar que é de você. Aleluia. Você tem que dar lugar para o Espírito Santo, irmão. Aleluia. Vamos nos unir em oração, irmão. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Vamos ser instrumentos de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então esta palavra desta noite nada mais é do que, aleluia, uma exaltação que Deus tem para fazer na sua igreja. É pegar crente pequeno para usar. Aleluia. É pegar crente humilhado, aleluia. É pegar crente que já foi pisado, mas se você nunca foi pisado, não tem como Deus te levantar, porque você gosta de pisar os outros. Aleluia. Uma coisa é o crente que foi pisado. Quanto mais você for pisado, mais Deus vai te exaltar. Mas tem crente que ele já foi, como eu postei essa semana na palavra, né? Olha o mistério. Que Davi, ele foi lá no meio da guerra, levou pão para os irmãos e pedra para atacar os gigantes. Tem gente que faz o contrário, taca a pedra dos irmãos e dá pão para os gigantes. Aleluia. O que é o pão do gigante? Você está alimentando o seu ego, o seu pecadinho escondido, né? Seu adultério, sua fornicação, aleluia, os seus olhos, sua concupiscência dos olhos. Você está alimentando, dando pão para o gigante, aleluia, e atacando o que não é para atacar, aleluia. Tua luta não é contra a carne nem sangue, diz a palavra do Senhor, mas contra os principados, contra as potestades, aleluia. A igreja de Esmirna, sabe o que significa, irmão? É a igreja que Jesus disse, sejam fiéis até a morte e dar-te a coroa da vida. Sabe o que Esmirna significa? Mirra. Mirra é aquele perfume que foi oferecido para Jesus. Sabe como é que se faz? Se colhe a seiva, se colhe a folha e é pisado e amassado para extrair o perfume. Quanto mais pisado, mais você vai ser um perfume nas mãos de Cristo. E Paulo vai dizer que nós somos o bom perfume de Cristo. Aleluia. Mas tem crente não, que ele não vai ser pisado. Ele é o pisador. Aleluia. Ele só quer estar por cima. Aleluia. A igreja do Senhor não funciona assim, irmão. Aleluia. A igreja do Senhor funciona assim. Quanto mais você é humilhado, mais Deus vai te exaltar. Quem pode dizer aleluia? Aleluia. Quanto mais você é rejeitado, aleluia, mais o Senhor tem algo grande na tua vida. Porque o Senhor Jesus entende de rejeição. Ele foi rejeitado pelos judeus. Aleluia. José foi rejeitado pelos seus irmãos. Aleluia. Foi vendido por Judá. Seu irmão Jesus foi vendido por Judas. Aleluia. José foi jogado num buraco. Não estava falando sobre árvore. Para você plantar árvore, você faz o quê? Cava um buraco. Aleluia. José foi jogado no buraco, só que ele era uma árvore, ele floresceu e deu fruto no Egito. Aleluia. E ele vai botar o nome do seu filho de Efraim, que significa porque o Senhor me fez florescer na terra. Aleluia, né? Não na terra estranha, não. Na terra no lugar de sofrimento. Aleluia. É no lugar de sofrimento que Deus vai fazer você florescer. Glória a Deus, Pai. Mas tem crente não. Tem crente que ele quer logo o escape. Sabia que em Hebreus capítulo 11 vai dizer que alguns daqueles da galeria da fé, eles não buscaram o livramento para ter uma melhor ressurreição? O que significa isso? Vamos pegar Paulo, por exemplo. Paulo tinha toda a chance, irmão, de pedir para sair daquela situação. Por quê? Um dos reis, como Félix, vai dizer para ele: você quer que eu te solte agora? Não tem nada contra você, você pode ser solto.
Paulo, não, eu rogo que eu vá ser apresentado a César lá em Roma. Aleluia. Mas porque ele foi apresentado a César, ele vai ficar preso alguns anos e depois vai ser morto, decapitado. Ele não aceitou o livramento porque ele acreditava que ele tinha que ir até o fim para ter uma ressurreição melhor. Aleluia. Não fuja da prova. Quem pode dizer aleluia? Não fuja da luta. Aleluia. Seja fiel até a morte. O Senhor vai te dar a coroa da vida. Aleluia. Para você ter noção, irmão, lá em Roma tem, eu estava vendo um vídeo sobre isso, tem um museu que vai falar, né, sobre os históricos das pessoas que foram mortas naquele tempo. E tem lá todo o documento sobre Paulo. E vai falar que o preso Paulo, em tal dia, tal hora, foi decapitado e tal. Foram testemunhas fulano de tal, Beltrão de tal. E junto com ele, fala uma lista imensa de guardas que também foram mortos com ele. Porque no período que ele ficou preso, o convívio, aleluia, o amor de Deus estava na vida dele. Ele ganhou muitos dos soldados romanos. Os soldados romanos, naquela época que Paulo foi morto por causa disso, ou ele reconhecia César como o único Deus, ou então ele negava a César e falava que Jesus é o único Deus. E Paulo falou, não, César não é Deus, só existe um Deus, esse é o Deus do nosso Deus, Deus de Israel, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todo romano, principalmente soldado, eles estavam já, né, naquela lavagem cerebral. César era o único Deus, mas pelo convívio com Paulo, aleluia, só pelo convívio, Paulo estava preso, aleluia, muitos soldados preferiram morrer do que negar esse Jesus. E hoje aqui no Brasil as pessoas vivem tão bem, tão maravilhosamente, e estão negando Jesus, aleluia, facilmente, aleluia, né? Então nesta noite, sabe o que Deus falou profundamente comigo, contigo? Se eu ficasse nessa palavra, você vai ver que vai falar sobre Nabucodonosor, que é uma grande árvore que foi cortada, aleluia. Vai falar sobre, em vários momentos, vai falar sobre o Salmo 92, não é isso? Aquele versículo que você conhece, que os que estão plantados na casa do Senhor serão como o cedro do Líbano, serão viçosos, florescentes, na velhice darão frutos. Aleluia. O que significa isso? Não está plantado na casa do Senhor. Aleluia. Você não está plantado na porta do bar, você não está plantado no baile, você não está plantado no portão fazendo fofoca, você está plantado na casa do Senhor. Aleluia. Eu me lembro do meu primeiro amor. Só sabe o que é o primeiro amor quem um dia teve, que hoje a geração que está vindo nem sabe o que é o primeiro amor. O primeiro amor é aquele crente que recebe Jesus e você falar para ele, vai ter faxina na igreja, eu vou. Vai ter evangelismo, eu vou. Esse é o primeiro amor, aleluia. Vai ter bater a laje na igreja, eu vou. Aleluia, vamos fazer um almoço amanhã, eu vou. Tem consagração, sábado, manhã em jejum, eu vou. Tem vigília, eu vou. Tem culto, eu vou. Tem no monte, tem mais isso na igreja, tudo na igreja. Está plantado na casa do Senhor. Alguém vai até falar, só quer saber de igreja? É porque eu estou plantado na casa do Senhor. Isso é estar plantado na casa do Senhor, irmão. Aleluia. A Bíblia diz que esses que estão plantados na casa do Senhor, da velhice darão fruto. Serão viçosos daquela árvore verde, bonita, aleluia, florescente. Entrou nessa palavra? Vou falar, pode falar? Você vai ver os velhos que foram viçosos e florescentes na Bíblia. Você vai ver Caleb, que tinha 85 anos, e quando ele foi receber a terra prometida, ele falou para Josué, você sabe aquilo que Deus falou de mim e de você? Porque quando o povo falou que não ia ganhar a terra, que tinha gigantes, Deus disse, esses não vão entrar, mas Josué e Caleb vão entrar porque eles têm um espírito diferente. Ou seja, eles falaram assim, não, nós vamos entrar sim, tem gigante, tem, mas Deus vai nos dar vitória, aleluia. E Caleb vai dizer assim, Josué, chegou a hora de receber a minha terra prometida. Eu tinha 40 anos naquela época, agora eu estou com 85, mas minha juventude continua da mesma maneira. Eu estou forte para entrar e sair de uma guerra agora, com 85 anos de idade. Aleluia. Então por que está acontecendo, irmão? Se Deus me permitir, eu quero ser um velho na casa do Senhor, plantado, pregando a palavra, subindo no monte, evangelizando e pregando a palavra do Senhor, aleluia, porque eu estou plantado na casa do Senhor. Se você está plantado na casa do Senhor, na velhice você dará fruto. Tem crente que quer buscar Deus depois que fica velho. A Bíblia diz, lembra-te do teu Senhor nos dias da tua mocidade. Se você entregou a sua vida para o Senhor na sua mocidade, você é bem-aventurado. No dia da velhice você dará fruto. Aleluia. E outra coisa em comum que eu vi, irmãos, estudando essa palavra, o homem que mais viveu na Bíblia, sabe quem foi? Vamos ver se vocês estão bons de Bíblia.
Vocês eram para saber disso. O homem que mais viveu na Bíblia foi Matusalém, que viveu simplesmente 969 anos. Aleluia. Mas o nome Matusalém, eu fui estudar sobre isso, significa sua morte trará juízo. Ele foi filho de Enoque, aquele que andou com Deus. Aleluia. Enoque viveu 65 anos. Quando era jovem, 65 anos, ele teve um filho. E esse filho chamava-se Matusalém. E ele botou o nome do seu filho, significando dizer que quando ele morrer, viria o juízo. Eu creio que, a Bíblia não diz, mas eu creio que ele soube que Deus ia vir com juízo na terra. E Deus deu um sinal, falou para Enoque: Enoque, quando esse aí morrer, o juízo vai vir. Aleluia. E ele viveu 969 anos. E se você ler Gênesis 5, eu fiz as contas, dá certinho. No ano em que teve o dilúvio, ele morreu. Claro que ele morreu antes do dilúvio, provavelmente. Então, irmãos, tinha uma promessa sobre ele, tinha uma palavra sobre ele que dizia que enquanto ele estivesse vivo, não viria o dilúvio. Enoque ficou tão aterrorizado que depois que teve filho, passou a andar com Deus. E ele, para se livrar desse juízo que veio, Deus o livrou, só tinha duas formas que a Bíblia me dá a entender. Ou ele se iria livrar de uma forma espetacular, como por exemplo uma arca, mas ele não sabia sobre a arca, senão ele mesmo construiria. Ou ele sabe que para ele se livrar desse juízo, só tem uma forma: se ele for levado por Deus. Sabe o que Deus mostrou essa palavra? Aleluia. Sobre Matusalém? Que só tem uma forma de você se livrar do juízo que está para vir sobre a terra. Aleluia. É você ser arrebatado na hora que Jesus voltar. E o Senhor está voltando para arrebatar a sua igreja. E só tem uma forma do juízo iminente que vai vir sobre essa terra. É ser a igreja ser levada. Aleluia. Mas Matusalém viveu. Imagina Matusalém ficar doente. O pai sabendo que quando ele morresse, a juízo ia vir. O filho não pode morrer, ele fica desesperado. Mas o menino caindo, e se ele morrer agora? Aleluia, mas ele viveu 969 anos, e no ano que ele morreu, no mesmo ano veio o dilúvio. Ou seja, o que a palavra está me ensinando? Teve outro também, irmãos. Aleluia. Você vai ver isso em Lucas capítulo 2. Você vai ver que tinha um homem chamado Simeão, que era adiantado em idade, e ele era muito velho. E foi revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria sem ver primeiro Cristo Jesus, o Senhor. E Jesus foi levado ao templo para ser apresentado. E ele estava lá, e a Bíblia diz que ele pega Jesus bebezinho e falou assim: Senhor, despede agora o teu servo, que já meus olhos viram a salvação. Aleluia. Sabe o que eu encontrei nesses três? Como tem mais outros também, só que eu vou sair muito da mensagem, já é outra pregação essa. Sabe o que eu encontrei nessas três pessoas? Em Caleb, né? Em Matusalém, em Simeão e outros mais, uma coisa em comum: sobre todos os três, na velhice estava dando fruto. Claro, aquele velho gaga, né? Decrépito. Aleluia, nada contra, né, irmãos? Mas, aleluia, a Bíblia promete, inclusive vai falar sobre Moisés com 120 anos, as suas costas não se curvaram e ele não ficou cego. Ele era como um jovem, irmão. Aleluia. E a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia, correrão, não se cansarão, caminharão, não se fatigarão. Sabe o que esses homens têm em comum, irmão? Sobre todos eles, tinha uma palavra de Deus. Aleluia. Sobre eles tinha uma palavra, irmão. Aleluia. Alguém pode dizer assim: e aí como é que eu vou saber qual é a palavra? Aleluia. Aqui é a palavra, irmão. Aleluia. Quando a palavra está sobre você, aleluia, tu não vai morrer enquanto não fizer isso. Aleluia. E quando não acontecer isso, não vai acontecer aquilo. Foi o que aconteceu com Matusalém. Aleluia. Com Caleb: eu vou te dar a terra prometida porque você creu. Você não murmurou como os demais. Sobre eles tinha uma palavra. E sobre o crente fiel tem uma palavra. Aleluia. Uma palavra de salvação, uma palavra de promessa, uma palavra para aquele que crê, para aquele que espera no Senhor. Renovará as suas forças, subirão com asas como águia. Aleluia. Então espera no Senhor, confia nele. Aleluia. Sobre você tem que dar uma palavra, irmão. Aleluia. Então está falando sobre árvore. Então os que estão plantados no caso do Senhor serão como árvore viçosa, florescente, na velhice darão fruto. Aleluia, né, irmãos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Jesus ainda vai falar que não pode a árvore boa dar fruto mau, nem a árvore má dar frutos bons.
Porque pelo seu fruto se conhecerá a árvore. Aleluia. Você é uma árvore, irmãos. Aleluia. E você vai dar bom fruto. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Você vai ser profeta e vai falar para alguém agora. Você vai dar bom fruto em nome de Jesus. Você vai dar bom fruto. Aleluia. Sabe por quê? Porque quem está te semeando é o Senhor. Aleluia. Quem está semeando a palavra é o Senhor Jesus sobre a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. E se você continuar nesse mesmo tema, você vai ver que o semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu no terreno bom, no terreno duro, na pedra, no espinho, né? Aleluia. Você veja que a semente era boa, o problema era a terra. Então o problema não está na palavra, aleluia, está na